Perfeito. Então estamos aqui na Smart Cash. Meu nome é Solon Vieira. Eu sou um dos gestores da filial de Brasília, o escritório que fica lá no estádio Mané Garrincha. E hoje a gente está aqui para poder bater um papo sobre investimentos internacionais. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Lee, head aqui da mesa internacional da InvestSmart. Hoje a gente tem um convidado muito especial, tá? É o Vinícius, co-head de distribuição da ZQuest. Só que a gente não veio falar apenas da ZQuest, né, Vini? Então, muito se fala da própria gestora, mas primeiramente se apresente, mas a gente veio falar da Azimut, na verdade, né? Então, por favor, você pode começar se apresentando e comentando um pouquinho, na verdade, dessa outra parte da ZQuest que o nosso investidor, os nossos clientes ainda podem não estar tão familiarizados? Claro, Lee. Obrigado, Norton. É um prazer estar aqui falando com vocês. A todos aí da InvestSmart, estamos aqui no Smart Summit 2024. Mais uma vez, a ZQuest dando uma força aí para a InvestSmart, que dá uma força para nós durante todo o ano. A nossa parceria é muito longa. A gente está junto com a InvestSmart desde a primeira hora. Não sei quantos Smart Summits a gente fez, mas acredito que desde o começo a gente esteve junto com vocês em todos. Então é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje, né, como o Lee falou, a gente vai mudar um pouco aqui o chapéu. Todo mundo conhece demais a ZQuest, né? Uma gestora com 24 anos de história, a gente está aqui no Brasil desde 2000, é independente, tem 24 bilhões de reais de ativos sob gestão. Então, uma empresa das mais tradicionais assets independentes no país. Todo mundo conhece a ZQuest. Mas pouca gente sabe que esse AZ, né, vem de Azimut. E a Azimut é uma gestora global com sede na Itália. Essa gestora, para vocês terem uma ideia, hoje ela tem sob gestão mais ou menos 90 bilhões de euros. Então eu estou falando aqui, grosso modo, 550 bilhões de reais. É uma gestora que tem capital aberto, que é listada na Bolsa de Milão. É uma gestora que sempre foi independente, né? A Azimut lá na Itália é um dos maiores conglomerados financeiros independentes italianos. E que aqui no Brasil, esse ano passado, completou 10 anos de Brasil. Então são estrangeiros que conhecem de Brasil, que estão aqui com o pé fincado faz 10 anos. E como é que começou essa história, né, Li? Eles, quando eles abriram o capital lá na Bolsa de Milão, eles ganharam bastante recursos, né? E eles começaram a fazer investimentos para aumentar o seu escopo internacional. Eles começaram a comprar participações de assets ao redor do mundo, né? Então, foi quando eles entraram no Brasil. E aqui no Brasil, a gente na Quest tinha um espaço para ter, a gente queria ter esse braço, principalmente de capacidade de pesquisa global. Então a gente sabia, né, que o Brasil não é para iniciantes, mas a gente queria continuar sendo independente. E a gente fez um acordo com esses italianos, porque lá na Itália eles eram independentes, sempre nos deram autonomia, 100% de autonomia de gestão, que esses italianos estão com a gente, a Azimut, e é uma gestora que está no Brasil, está nos Estados Unidos, está no México, está na Ásia, está na China, está na Austrália e toda a Europa, até no Oriente Médio, até Turquia eles estão. Então, assim, cada um desses locais, essa gestora tem uma participação relevante numa asset local. Sem sombra de dúvida, a ZQuest foi a gestora no mundo inteiro que mais trouxe resultado para a empresa. Para você ter uma ideia ali, Norton, quando eles começaram a investir com a gente tinha 2 bilhões de reais. Hoje, passados 8 anos, indo para 9 anos, a gente tem 24. Então a gente multiplicou a AUM por 12. Né? Os caras estão bem felizes com os dividendos que eles têm. São parceiros nossos de longa data. E desde o ano passado, nos procuraram e falaram: pô, vocês são um sucesso aí no Brasil, não tem como vocês não distribuírem nossos fundos globais aqui da Azimut aí no Brasil. Então a gente está nesse esforço muito grande. A InvestSmart é um grande parceiro que está distribuindo esses fundos aí através da plataforma da XP. E investir no exterior é uma necessidade, não é nem um desejo, né? Acho que todo investidor tem que ter. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Solon. Eu falei Norton, desculpa, Não, Solon. Não tem problema, o nome é difícil mesmo. Mas é legal.
Sim, sim. E sobre os investidores, né? A gente tem muitas informações em relação a essa questão internacional hoje, né? Enfim, na internet circulando. Mas o que leva hoje o brasileiro a realmente tomar coragem e investir fora, investir no exterior? Olha, Norton, Solon, a gente tem o que a gente chama de home bias. Home bias é o viés para só investir em casa. E esse home bias a gente tem porque todo mundo tem, né? Isso é algo psicológico, na verdade, ou seja, você vai investir com seus amigos, com as gestoras da sua cidade durante muito tempo, né, Li? Quem é aqui do Rio sabe, os cariocas só investiam em gestoras que eram feitas por cariocas e que tinham sede aqui no Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista de país, não é diferente. E no caso do Brasil, Norton, o que a gente tem é que, o Brasil sempre teve juros muito altos e um mercado muito fechado. Então, a confluência dessas duas coisas sempre fez com que o brasileiro ele fosse acostumado, mal acostumado, porque ele está acostumado a receber juros quase que soberanos, né? Ou seja, grande parte do brasileiro que investe está só no risco soberano, ganhando muita grana, né? E o mundo inteiro passando. Então, eu acho que a primeira coisa é tirar essa máscara, né? Esse tapa-olho que a gente tem, esse mata-burro que a gente deixa aqui do lado da gente, e entender que o nosso mercado aqui no Brasil é um pouquinho, assim, é um nada, né, do mundo, é um nada. O nosso PIB não é nem 4% do PIB mundial. O nosso mercado de títulos privados e públicos não é nem 2% do mercado mundial. E a nossa bolsa, né, Li, não é nem 1% do valor de mercado da bolsa lá fora. Então, de fato, você achar que você está bem servido, né, comendo só um pedacinho, um feijãozinho de 100 que você tem no prato, eu acho que você tem que mudar um pouco a sua cabeça. É por isso que a gente está por aqui. A gente quer ajudar o brasileiro. Aí a gente trouxe alguns fundos que têm até essa capacidade, que não são tão complexos, né? Porque você não tem que ir naquele país, naquela região, você não tem que ser um conhecedor. A gente tem alguns combos prontos que a Azimuth trouxe. Mas eu acho, então, basicamente, o investidor brasileiro precisa ir para fora, porque, mais uma vez, os juros estão numa trajetória declinante, eles devem aí, ao longo de 2024, agora já trabalhar abaixo de 10%. Toda vez que a gente tem histórico, né, a gente sabe disso, quando o investidor passa a ter menos de 1% ali naquela cota mensal de um fundo dele DI, ele começa a olhar um pouco mais lá para fora. Isso é importante, o Brasil está preparado, está pronto, né? Tem estrutura, e tudo aquilo que a gente fez de bom no Brasil, cota diária, marcação diária dos fundos, custodiante, toda essa estrutura parruda a gente trouxe para esses veículos que vão acessar veículos lá fora que basicamente tem que seguir o mesmo conjunto de regras que a gente tem como investidor aqui no Brasil. São os fundos UCITS, né? São fundos feitos para investidor pessoa física na Europa. Bom, muito interessante que você comentou que realmente o investidor brasileiro ele tem que começar a pensar fora da caixa, né? Desbravar esse oceano. Porque realmente, se você pega o nosso Ibovespa, o número de empresas, ele é muitas vezes menor que a Bolsa Americana, por exemplo, ou outras bolsas de outros países mais desenvolvidos. Nesse sentido, né, quando o nosso investidor comum ele vai ampliar seus horizontes de investimentos, ele pode acabar perdido, não é mesmo? Aliás, são muito mais empresas, são muito mais ativos, estratégias diferentes. Nesse sentido, qual que é a importância do cliente, do investidor, ele está escolhendo uma gestora para delegar esses seus investimentos internacionais? Eu acho, Li, que como aqui no Brasil, você tem que, em primeiro lugar, seguir aquilo que o seu assessor de investimentos te indicar, né? Então a gente está aqui com a InvestSmart, não é por menos, a InvestSmart, antiga Bank Rio, né? Cresceu tanto, se tornou aí o maior escritório XP, a número 1 lá na Expert, em diversos quesitos. Então vocês fizeram um trabalho muito, muito bom, né, de democratização dos investimentos, hoje no Brasil todo. Solon está aqui lá em Brasília pilotando, você aqui no Rio, e vocês têm aí escritórios no país inteiro. Então, em primeiro lugar, não vá sozinho, né? Confie no seu assessor, o assessor vai te ajudar a montar essa carteira.
Ao escolher uma gestora lá fora, você tem que tomar o mesmo cuidado que você tem que ter quando você vai escolher uma gestora aqui dentro. Pô, há quanto tempo essa gestora está no mercado? Essa gestora já tomou alguma bola preta do mercado? Né? Essa gestora é conhecida, ela é grande, ela tem muitos anos de estrada. No nosso mercado, né, de gestão de recursos, Li, a gente tem um negócio que se chama viés de sobrevivência, não sei se você já ouviu falar. Survivorship Bias. Só gestora boa sobrevive no longo prazo. O que isso quer dizer? Gestores ruins, que não conseguem bater os benchmarks em 1, 2, 3, 4, 5 anos, o que acontece? Morrem. E ao morrer elas não constam mais das estatísticas. Então, você tem uma natalidade e uma mortalidade grande de gestoras. Quando você vê uma gestora independente, como é o caso da ZQuest, como é o caso da Azimuth lá fora, com 3 décadas de história, os caras fazem o negócio certo. Tem presença no Brasil? Eu acho que isso é muito importante. Vai saber se der alguma coisa errada ou até no acerto me explicar o que aconteceu? Tem um cara falando português aqui, isso tudo a Azimuth tem. É importante demais, né, Li? Senão a gente fica perdido, não sabe para quem ligar, em que língua você está falando com uma pessoa de call center, está falando com uma pessoa que às vezes nem fala muito bem o inglês, e a gente aqui também tem essa dificuldade da língua. O investidor brasileiro, ele também é um investidor que tem, né, pouco conhecimento linguístico, então eu acho super importante uma presença local, representada por uma gestora como a Quest aqui, eu acho que é o caminho certo. Não, perfeito. E como você bem falou, né, hoje o mercado brasileiro representa quase ali comparado, né, a uma bolsa americana, é menor que a Apple até, né? Até é muito menor. Aumentou mais ainda essa distância por causa da pandemia, por causa das empresas de tecnologia. E quando o investidor brasileiro, já que ele é novo, né, nessas escolhas, quando a gente olha para o mercado lá fora, você se depara com diversas estratégias, né, além de gestores, diversas estratégias, regiões. Qual é o principal ali, o primeiro passo, né, para esse investidor que já tomou a decisão, quer investir fora, para ele poder fazer a escolha dele de onde investir? Bom, vamos lá, né? Tem aquilo que a gente acha que é o que deveria ser feito e tem aquilo que a gente sabe que foi feito. Então, assim, no Brasil, não é de hoje, né, que o investidor brasileiro já pode investir lá fora. A gente já tem isso, tá indo para quase uns 8 anos aí que aqui a CVM já permite, né, esses fundos locais que investem 100% num fundo lá fora. Grande parte da grana que foi captado nessa indústria foram para fundos de ações nos Estados Unidos. Foi a grande parte. Foi errado? Não foi errado, né? Os fundos tiveram ganhos espetaculares durante muitos anos. O próprio ano passado está aí para dizer, o S&P brilhou de novo. Então, a dica que eu dou, número 2, para esse cara que já foi para fora, a gente sabe que ele acabou escolhendo ações americanas, tenta achar um fundo ou uma estratégia que não tem correlação. Porque aí você não está colocando 2 ovos na mesma sacola, né? Você vai comprar 2 fundos que vão tentar bater o S&P, você está colocando 2 carrinhos correndo na mesma estrada, sendo que você tem um universo de estradas para escolher. Mas aí fica a pergunta, né, Solon? Você fala, cara, se aqui na plataforma da XP tem 200 gestores internacionais, tem crédito, tem ações, tem special situations, o que vocês recomendam? Eu, sinceramente, como Quest, como Azimuth, a gente recomenda um pacote pronto. Porque um pacote pronto, ele vai te trazer, primeiro, essa diversificação que eu te falei, e segundo, você vai explorar aquilo que a gestora faz de melhor. No caso da Azimuth, a gente tem, não falei que a gente tem presença em 18 países? Pensa que tem um cara lá em Luxemburgo, que é o nosso CIO global, que ele pega o call de cada um desses gestores dos países e coloca ali no mapa dele e fala, ó, esse gestor aqui de Brasil está otimista, legal. Aí depois disso ele pensa com a equipe de gestão dele e fala, a Azimuth está positiva com mercados emergentes, sobretudo o Brasil. Vamos aumentar a exposição em Brasil? Então a Azimuth criou um fundo chamado Azimuth Balanced FOF, é um fundo de fundos balanceado, que ele vai fazer uma alocação entre bolsa e entre renda fixa. Essa decisão vai ser escolhida a partir de todos esses inputs que esses escritórios estão dando para a Azimuth, se eles estão mais ou menos negativos com uma região. Então você já monta um portfólio global. E hoje, por exemplo, você está num mundo que você acha que está melhor surfar em bolsa ou recolher as taxas de juros que estão altas?
as taxas de juros lá fora estão altíssimas, né? Ou seja, Estados Unidos ainda não começou a cair, a Europa não começou a cair, a gente tem todos os países subiram demais os juros, então a gente está num momento de surfar a renda fixa global, que você está pegando 4, 5, 6%, dependendo do país que você está investindo em dólar, em euro. Então hoje, a nossa carteira desse Balanced FOF está na sua alocação máxima em bonds, mínima em bolsa. Quando os juros começar a cair, a gente sobe a alocação em bolsa. Então é um tipo de alocação que eu considero prudente, que é o seguinte: conheceu a gestora, confia na gestora e o mandato. Pô, pega um mandato pronto. Esse Balanced FOF, por exemplo, roda há 10 anos lá na Azimut, tem mais de 1 bilhão de euros, ou seja, estamos falando em 6 bilhões de reais, e entregou ao longo desses 10 anos dólar mais 7. Dólar mais 7. Puta resultado para cliente lá fora. Transformando isso aqui para real, isso equivale a CDI mais 4. Então, quando a gente pegou e trouxe isso para o real, foram praticamente 94% em uma janela de 7 anos. O próprio ano passado, o fundo rodou a 10%, tendo começado em abril. Então não teve janeiro, fevereiro e março, que eram meses de CDI a 1%. Esse é o objetivo do fundo. CDI mais 4 a CDI mais 5 é o que o Balanced FOF vai te dar. Bom, muito interessante esse assunto, né? E voltando ali entre CDI, dólar, você como gestor, né, como a Azimut, como a ZQuest, é preferível para vocês terem uma exposição ou hedge cambial? Olha, não tem a menor dúvida ali. O brasileiro se embanana quando ele mistura investimento com moeda. Ele não sabe diferenciar se ele ganhou na moeda ou no investimento. E, na maior parte das vezes, quando vem a perda, ele acredita a perda à estratégia, quando na verdade ele perdeu na moeda. Né? Ou seja, se o cara entrou com o dólar por real na casa dos 5, o real vai para 5,50, ou seja, $1 compra R$5,50, o real desvalorizou 50 centavos, o cara perdeu 10%. E às vezes o fundo dele lá fora está certinho, correndo direitinho o que tinha que fazer. Pô, eu estou no mercado há 25 anos, a ZQuest está no mercado há 25 anos, a Azimut está há 30 anos. Eu vi essa indústria inteira nascer. Não vi um fundo feito em dólar dar certo aqui no Brasil. 100%. Sabe por quê, Li? O que a gente tem de bom na França? Queijo. O que você tem de bom na Grécia? Praia. O que você tem de bom nos Estados Unidos? Hambúrguer, tecnologia, carros. O que você tem de bom no Japão? Tecnologia. E no Brasil? Juros, né? Então vamos aproveitar, swapar esse resultado do fundo que é bom lá fora. Eu consigo transformar dólar mais 7 em CDI mais 4. Você corre ali no CDI, tranquilão, aproveitando, deixa a variação cambial para lá. Beleza. Bom, pessoal, o nosso tempo está terminando aqui. Quero começar já agradecendo a todos que nos assistiram, agradecendo de novo a parceria aqui da ZQuest, da Azimut, a presença aqui do Vinícius. Solon, gostaria de complementar também com alguma coisa? Não, só pedir obrigado mesmo pela participação, né? Solon, obrigado e desculpa perguntas. por ter trocado o nome, não foi por mal. Isso. Li, obrigado pelo convite. Smart Summit 2024 tá demais. Obrigado, pessoal. Um abraço.